Dentre as histórias mais utilizadas em sala de aula e mais contadas da filosofia está o mito da caverna. Mas afinal de contas, o que é esse tal de mito da caverna? É uma das alegorias mais utilizadas dentro da filosofia para explicar várias coisas. A experiência que é o contato com a filosofia, a vida de um filósofo, mas ela também vai poder ser utilizada para explicar a teoria de Platão e também algumas situações que nós podemos nos encontrar enquanto estivermos vivendo. A parte do mito da caverna acontece num livro de Platão chamado A República, em que Sócrates está conversando e explicando o movimento filosófico e como que é a experiência de fato de entrar em contato com o mundo para esta pessoa que experimentou filosofia. Ele começa então dizendo o seguinte: imagine que eu acorrente pessoas dentro de uma caverna. Essas pessoas estão acorrentadas de tal forma a ponto de ficarem paralisadas sem conseguir movimentar muito o rosto, ou seja, sem conseguir olhar para o lado ou para trás, e também possuem os seus braços e troncos imóveis. Ou seja, o que acontece é que eles só podem olhar para o que se passa na frente deles sem uma possibilidade de reagir perante aquilo que está acontecendo ao redor deles. Dentro dessa situação, imagine que no alto e fora desta caverna existe uma grande tocha, uma chama ardente muito poderosa que ilumina a caverna, que ilumina dentro da caverna, e essas pessoas que estão dentro da caverna ali, paradas e presas, elas vão ver as suas sombras projetadas na parede. Entre a tocha e a caverna, a parede da caverna, no meio disso, imagine que existe um estande, uma parede que pessoas que vão fazer teatro de fantoche utilizam, e nesse lugar, nesta altura ali, de mais ou menos a altura do tronco, pessoas passam carregando objetos, como se estivesse no mercado. Um vaso, uma figurinha, uma boneca, um boneco, às vezes um brinquedo, às vezes animais passam por este muro, e estes coisas passando pelo muro serão iluminadas pela fogueira e projetadas na parede da caverna. Aí Sócrates, ao explicar essa situação, pergunta para ti, querido telespectador: os seres que cresceram dentro da caverna, que viveram suas vidas inteiras sem conseguir se mover, olhando apenas a parede, eles diriam, não é mesmo, que as sombras que eles enxergam são toda a realidade. Eles iriam dizer que a verdade do mundo são as sombras. Não concorda? A pessoa diz de fato que sim. Então, é mais ou menos isso. As pessoas estão lá e quando elas veem as sombras na caverna, é tudo que elas têm para ver. Elas se conhecem a partir da sombra que projetam na parede e conhecem todas as coisas também. Vamos pensar que o cara que prendeu a galera ali na caverna vá lá e tire as correntes de uma pessoa e arraste ela para fora da caverna. O que vai acontecer com a pessoa quando ela for retirada até a metade da caverna e a luz da fogueira começar a brilhar mais forte? Ela vai olhar meio com dor. O cara vai estar tipo, meu Deus do céu, o que é isso? E quando ele olhar para os objetos, assim, meio com dificuldade, se movendo na frente da mureta, ele não vai conseguir acreditar que esses objetos são a verdade do mundo.
Por quê? Porque ele viveu a sua vida inteira observando sombras e acreditando que as sombras eram reais. Então, quando ele for confrontado com os objetos que produzem as sombras, ele vai olhar para esses objetos dizendo algo do tipo: não tem como ser isso. Não, tu tá de zoeira. Esse negócio aí é uma teoria da conspiração que não faz sentido. Eu não vou acreditar nisso. Vocês estão tentando me enganar. E eu sou inteligente o suficiente a ponto de não ser enganado. Daí, esse cara não vai acreditar. Aí imaginemos que a pessoa que estava tirando ele da caverna continue a puxar ele para fora. Será que esta pessoa que está sendo retirada da caverna vai gostar de ser puxada para fora da caverna? Exatamente. É óbvio que não. O cara está sendo retirado da zona de conforto dele, está sendo removido de sua vida e exposto à luz. Olhos que sempre viveram nas trevas, quando expostos à luz, vão se ofuscar, eles não serão capazes de enxergar. Quando esse cara for sendo removido, gritando: "Não, eu não quero, pelo amor de Deus, pare!", ele vai ser jogado para fora da caverna, e aí, o que vai acontecer? Ele vai ficar cego, ele vai olhar para as coisas e vai dizer: "Meu Deus do céu, eu não estou conseguindo enxergar", ele vai estar tipo... "Ah!". O que vai acontecer com esse cara assim que sair da caverna? Ele vai começar a tatear o conhecimento próximo do que ele já conhecia. Então ele vai ser mais familiarizado com as imagens refletidas na lagoa do que com as imagens como elas realmente são. Ele vai facilmente reconhecer as sombras das pessoas, mas logo depois começará a entender a silhueta. E da silhueta que ele entende, a forma das pessoas como ela realmente é. E dessa forma das pessoas como realmente são, ele perceberá o mundo e começará a se dar conta do quanto ele havia sido ignorante. Ele vai olhar ao seu redor e dizer: "Meu Deus do céu, de fato, as coisas são muito maiores do que eu poderia imaginar". E ele, porventura, pode se lembrar dos seus companheiros da caverna. Como é que será que ele vai se lembrar dos seus companheiros da caverna? Provavelmente com pena. Ele vai dizer: "Putz, aquele período em que eu estava lá, era muito ruim. Eu tenho pena das pessoas que ainda estão lá, porque elas são incapazes de perceberem o que eu estou agora vivendo". É inconcebível para as pessoas dentro da caverna o mundo que existe fora da caverna. E aí entraria uma passagem famosa de Homero. Ele preferiria ser o cara que cuida do estábulo do rei, dos cavalos do rei, a ter que voltar para a caverna. Ele nunca mais gostaria de voltar para a situação em que ele antes estava. Não importa o que fosse entregue a ele. Daí, digamos que ele volte para a caverna por algum motivo. Dentro da caverna, as pessoas elas não conseguem se ver. Elas vão tentar apenas jogar um jogo de previsão. Quem consegue identificar a sombra mais rápido? E dentre essas pessoas, possivelmente uma será mais famosa que a outra e será admirada dentro das pessoas da própria caverna por ter maior habilidade em ver as sombras. Mas o cara que volta, ele não quer ser esse. Porque o que vai acontecer de uma pessoa que acostumou os olhos à luz do sol, entrou numa caverna, vai de repente ver tudo meio embaçado, escuro. E daí ele não vai mais conseguir fazer aquela conexão. As pessoas de dentro da caverna vão muito provavelmente ridicularizar ele, porque ele vai falar de coisas que para as pessoas que estão ali são incompreensíveis.
E diria Sócrates, se as pessoas de dentro da caverna tivessem os meios e os movimentos suficientes, eles matariam a pessoa que voltou dentro da caverna pelas blasfêmias que ela estaria fazendo. O que acontece? A pessoa que sai da caverna e de fato vê o mundo como ele realmente é, não consegue mais voltar para a caverna. Ela não consegue mais se relacionar com as pessoas da caverna. As pessoas da caverna, no máximo, vão fazer muita força para que este seu amigo retornado volte à caverna, volte a viver o ambiente da caverna. Feito isso, agora vamos observar para essa historinha que eu acabei de contar para vocês, olhar para ela e dizer, tá, afinal de contas, o que isso quer dizer? Além do óbvio. O que é o óbvio? É a ideia de que se tu sair da caverna e do senso comum, tu vai ver o mundo muito maior e etc, etc, etc. As pessoas não gostam de estudar, porque estudar é tipo sair da caverna e mais ou menos fazer sentido. Isso é o óbvio. Mas vamos olhar com um pouco mais de critério e notar que a teoria do Platão gira em torno desta ideia de que existem duas dimensões da vida. O dentro da caverna e o fora da caverna. Nessas duas dimensões de Platão, em que ele vai estruturar a sua teoria, e o que muitas pessoas se enganam é que a teoria da caverna, a teoria dos dois mundos de Platão, ela tem uma dimensão epistemológica, ou seja, relacionada à ideia de conhecimento, mas ela também terá uma dimensão ética, relacionada ao que é o bem ou o bom. E é nessas divisões que eu quero entrar agora para falar para vocês. Olha, Platão vai dizer, nós somos pessoas que vivem na caverna. Nossa vida inteira, nós nascemos dentro da caverna e se ninguém nos tirar de dentro dela, nós passaremos o resto da nossa vida na caverna. Quem são as pessoas que nos tiram da caverna? O clichê é dizer que são os professores, mas podem ser amigos, pais, namorados ou namoradas, mentores e etc. Professores, inclusive. E da mesma forma, como acontece no mito, o momento de sair da caverna é um momento muito dolorido. Ele é muito difícil de sair da caverna. Tu não quer sair, tu se sente um imbecil, tu se sente um idiota, estudar é muito ruim. Cara, eu queria estar jogando videogame, eu queria estar assistindo uma série, por que diabos eu tenho que ir para a escola? Mas tu vai porque estão te obrigando e tu não gosta, é este puxar, a pessoa está te arrancando de dentro da caverna. O que acontece? Tem muitas pessoas que passam a fase da escola ou a fase da faculdade em que tu está mais dedicado ao conhecimento, ao estudo, e elas voltam para a caverna. Elas não conseguem se habituar à luz do conhecimento e voltam para a caverna, e é por isso que pessoas acreditam que a Terra é plana. Por quê? Porque é muito mais fácil entender as sombras da qual nós estamos sempre familiarizados, e não o verdadeiro conhecimento. Dentro desta dimensão, então, nós teremos que a caverna, ou seja, o mundo das sombras, é imperfeito. Ele não pode ser acreditado. Por quê? Porque Platão vai dizer que dentro deste lugar, que é o mundo das sombras, ou o mundo sensível, nós teremos o que se chama de doxa. Doxa, para Platão, significa opinião. E onde o Platão diz que tu tem que enfiar a tua opinião? Exatamente neste lugar, na lixeira. O que é uma opinião? Uma opinião é uma afirmação a respeito do mundo sem nenhum embasamento. O embasamento é
eu acho. Ou seja, para o Platão, tudo que se origina do mundo sensível, ou seja, tudo que se origina a partir dos nossos 5 sentidos, não pode ser levado em conta, não é um conhecimento legítimo. E aí tu vai me dizer assim, então como é que eu encontro o conhecimento se eu não posso usar os meus 5 sentidos? Para o Platão é muito simples. Por quê? Porque ele vai dizer que nós devemos entrar no mundo das ideias, que é o mundo de fora da caverna. Então a divisão fica mais ou menos em mundo sensível aqui embaixo, ou mundo das sombras, e para cima nós teremos o mundo da luz, ou o mundo das ideias, ou o mundo inteligível. Inteligível por quê? Porque ele não é físico, ele não é palpável. Mas é ali que está o verdadeiro conhecimento para Platão. Como é que eu alcanço isso? Através de um bagulho que todo mundo tem, mas nem todo mundo usa, chamado de razão. Esta razão, este pensamento racional, através de uma espécie de iluminação ou a sensação similar ao lembrar-se ou uma intuição, vai me permitir chegar no mundo das ideias e lá agarrar a episteme. Episteme sendo o quê? Conhecimento. E o que é um embasamento epistêmico? É algo que é evidenciado pelas evidências racionais do mundo das ideias, ou, mais de forma moderna, através de elementos como a ciência. Nós estamos chegando mais próximos desse mundo das ideias, em que eu vou adquirir as formas perfeitas do intelecto. Dado isso, nós diremos que as formas, as coisas reais, as coisas verdadeiras, estão no mundo das ideias, e no mundo da sombra está um negócio que é a matéria, é o corpo, é inútil, não serve para absolutamente nada. Esse é o ponto da divisão do Platão básica. Tu quer entender o pensamento de Platão, tu tem que entender que Platão sempre vai falar de forma dialética. Ele vai desenvolver a sua teoria dizendo que tudo que existe na parte do mundo sensível não serve e nós devemos buscar as formas que estão no mundo das ideias aqui em cima. Observação. Mundo das ideias não significa um lugar diferente. O mundo das ideias existe aqui na nossa cabeça e tu não precisa fisicamente ou através da tua alma ir para ele. Tu chega nele pela razão, ou seja, eu não preciso mover o meu corpo de lugar. O mundo das ideias não é um lugar. Mas a parte mais legal não é observar a teoria de Platão dada ou vista pelo seu viés do conhecimento, mas pelo seu viés ético. Por quê? Porque o Platão, dentro do mundo sensível, vai dizer que as opiniões não podem ser levadas como uma regra moral ou uma regra de certeza. As regras, as leis surgidas do mundo sensível nunca serão justas ou etc. Elas nunca vão conter o elemento da justiça que está aqui em cima. A questão central que pode ser posta do Platão dentro desse sistema é observando duas pessoas. Uma que está na dimensão do mundo das ideias e uma que está na dimensão do mundo sensível. Elas não vão conseguir entrar em acordo sobre o que deve ser feito. Porque ambas estas pessoas, elas vão discordar de pontos muito essenciais. A pessoa que vive no mundo das sombras, ela vai ter ideias incorretas sobre o que se deve ser feito ou quem se deve admirar. Ela vai admirar pessoas que se destacam muito pela sua desenvoltura com as opiniões. Ou seja, com prazeres carnais ou elementos da carne. Quer dizer que pessoas vão se destacar não pelo seu intelecto, mas por sua ignorância, e o que será valorizado não é a quantidade de coisas que tu sabe ou o quão bom tu é como pessoa.
O que vai ser valorizado é a quantidade de prazer que tu consegue acumular em determinado período de tempo ou as ideias mais imbecis que tu consegue proferir. A pessoa, então, que vive no mundo das ideias vai falar de coisas que o cara que está no mundo das sombras jamais vai conseguir entender, porque ele está no mundo das sombras. Ela vai falar dos objetos lá fora do mundo das sombras, fora das sombras, e aí vai ser como aconteceu no primeiro momento. Ela vai olhar para aquele negócio e vai dizer: isso não está fazendo o menor sentido, sabe? Tipo, tu tá falando de um monte de bobagem. Tu vai ser confrontado em determinadas situações com uma escolha. Devo eu permanecer com os meus ideais intocados no mundo das ideias, ou devo eu me permitir recorromper e voltar para o mundo das sombras, a essas coisas inferiores? Então o Platão vai dizer que as pessoas que têm um comportamento ético, normalmente elas vão ser mal vistas por pessoas no mundo das sombras, não no sentido de, nossa, vamos matar aquele cara. Não, elas só vão ser assim, elas vão dizer, esse cara é meio estranho, sabe? Não faz sentido ele fazer isso. E elas vão tentar trazer ele para baixo, provocar ele a fazer coisas que são objetivamente erradas. O cara do mundo das ideias vai ser confrontado com isso. Dependendo do momento em que ele está da vida dele, ele pode, será? E ele pode voltar. Ou ele simplesmente vai olhar aquilo lá com certa pena, como o nosso personagem do mundo das ideias se lembrava dos seus ex-companheiros. Pena de perceber que ele acredita que isso é tudo que a vida pode oferecer, quando ele sabe que existem mais coisas. Então, para o mundo das ideias, na dimensão ética, também existe uma crise e um confronto entre essas duas dimensões na nossa vida. Qual que é a lógica do Platão? É aprender com essas situações. Ou tentar dar um jeito de sair. E essa saída do mundo das sombras, ela é muito dolorida, e por isso que começar a estudar parece que tu tá tomando um veneno, mas elas vão se acostumar, e entre alguns anos tu vai olhar para trás e vai dizer: eu não sei como é que eu conseguia viver naquela situação de mundo sensível. A questão central do Platão é essa, é a vontade, a gana, o brio de tu se forçar a sair da caverna e se reunir com pessoas que também saíram desta caverna ou estão saindo, para vocês se impulsionarem para fora. Por quê? Porque para o Platão existiam essas duas divisões, mundo sensível e mundo inteligível, e o mundo inteligível é muito mais legal do que o mundo sensível. É um mundo aonde está a felicidade, aqui existem os prazeres, mas dica, não existem pessoas felizes no mundo sensível. Qual que é o grande prêmio da filosofia do sair da caverna para o Platão, entrar neste mundo inteligível através da razão? A felicidade e o conhecimento. É isso aí, galera. Até o próximo vídeo.